Boa tarde, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância para nós, cristãos, intitulado Reconciliação e Justificação. É um tema extraído do livro de Romanos, capítulo 5, os versículos do 8 ao 10. Está escrito na palavra de Deus que: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus criou o homem e tinha uma finalidade para isso. Ele queria que o homem, ao ser feito, pudesse funcionar como Deus ou com Deus dentro dele. Porém, através da transgressão e da queda de Adão e Eva, o pecado conseguiu penetrar na raça humana, penetrando em seus corações, corrompendo a criação feita por Deus. Enfim, com a queda de Adão, toda a raça humana passou a nascer propenso ao pecado e ao mal. O homem herdou como natureza moral uma natureza corrupta, assim como a propensão para o pecado e para o mal. Então nós temos como herança de Adão e Eva essa natureza pecaminosa. Através do pecado, a morte entrou no mundo, a morte física, logicamente, e todos os homens estão sujeitos a ela. A palavra diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ter criado o homem. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Por causa do trágico pecado da raça humana. Ele mudou a sua disposição para com as pessoas. Sua atitude de misericórdia e de longanimidade passou a uma atitude de juízo. Tal atitude revela que Deus pode sentir pesar e tristeza e que Ele tem um amor imenso pelos seres humanos e quer que todos venham a se salvar, que nenhum venha a perecer. Então disse Deus: o homem é carnal, o meu espírito não contenderá para sempre com ele. Os seus dias serão de 120 anos. O homem foi feito por Deus para ser imortal, com ele vivendo dentro do homem em seus corações. Então nós éramos para ser imortal. Não éramos para morrer fisicamente e nem espiritualmente. Mas com o pecado, a morte entrou no homem. A morte é oriunda do pecado. A morte carnal e uma morte espiritual. Pesava sobre a humanidade uma maldição. O homem estava afastado de Deus. Os pecados do homem faziam uma barreira
entre ele e Deus. Porém, Deus, sabedor de todas essas coisas, ele sabia que o homem cairia e, portanto, já havia estabelecido a forma com que o homem seria reconciliado com ele. A forma que Deus empregou para realizar a reconciliação do ser humano com o mundo e com ele foi mediante a morte de seu filho amado Cristo Jesus. Para que o homem fosse reconciliado, era necessário que a redenção fosse efetuada. Isso quer dizer que o preço do pecado fosse pago. Porém, irmãos, para o homem esse preço era impagável, porque precisava ser um santo sem nenhum pecado, entregando a sua própria vida para que o homem fosse redimido e pagasse o preço daquele pecado de Adão e Eva. E o homem, não existia um sequer na face da terra que fosse possível e que fosse digno de pagar esse pecado. Mas Deus, através de seu Filho amado, fez com que esse preço fosse pago, efetuando a redenção do homem com ele. E com todas as coisas e com todos os outros. O preço pago, como nós falamos, foi a morte de seu filho amado, seu único filho, Cristo Jesus, que veio a esse mundo para entregar a sua vida na cruz do Calvário para que o preço fosse pago. Nós podemos ilustrar isso da seguinte forma. Você adota uma criança. Para ela, você dá tudo de bom e de melhor. Dá a ela estudo, dá amor, dá educação e o seu próprio tempo. Essa criança cresce, torna-se adulto, ignorando tudo que você fez por ela. Ela pega seus talões de cheque, seus cartões de crédito e começa a comprar em seu nome, fazendo uma dívida que ultrapassa centenas de vezes o seu patrimônio. Uma dívida impagável. Porque mesmo que você vendesse tudo que você possui, tudo que você tem, ainda faltaria muito, mas muito mesmo, para pagar essa dívida. Você ficaria devendo ainda uma fortuna, uma grande fortuna. Essa dívida é impagável. Seu nome é jogado na lata de lixo. E entre você e o seu filho não existe mais um clima de harmonia, muito menos de confiança. Seu filho, por fim, te abandona, some, foge, deixando para trás destruição, derrota, tristeza, sentimento de aversão por ele ter traído sua confiança e o seu amor dedicado a ele. Então, surge alguém em seu caminho, uma pessoa que você nunca conhece, que você nunca viu, e sabedor da sua situação,
vai perante os seus credores e paga a sua dívida. Simplesmente paga a sua dívida sem falar para você. Nem te comunica que pagou. Aí você nota que o seu nome está limpo, que você não deve mais nada, que a tua dívida já não existe. Isso é a redenção, irmãos. O ônus da dívida foi pago, ou seja, a dívida foi paga. Isso é a redenção. Alguns podem falar justificação. Foi por isso que Cristo Jesus veio a essa terra e fez isso por nós. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. E Ele entregou a própria vida dele para pagar nossa dívida. Uma dívida que nós tínhamos para com Deus e que não podíamos pagar. Então Cristo Jesus nos justificou perante Deus. Mas observe uma coisa, irmãos. Como é que vai ficar a situação entre você e o seu filho? Você volta a confiar nele? A dívida foi paga, não por ele, por um estranho. A dívida não existe mais. Mas existe um ressentimento, a mágoa, a falta de confiança. Por mais que foi pago a dívida por alguém, as marcas ficaram. Elas não se apagam facilmente. Nós podemos citar a história dos pregos, né? Nessa história fala que havia um garotinho que ele tinha um mau gênio e ele era incapaz de se controlar. Um dia, seu pai lhe deu um saco de pregos. Ele disse que cada vez que ele perdesse a paciência, fosse até a cerca, lá no fundo do quintal, no fundo da casa, e batesse um prego no palanque da cerca. Casinho, no primeiro dia, ele bateu 37 pregos. Mas à medida que os dias iam passando, ele batia menos pregos. O número de pregos que ele colocava naquele palanque da cerca era menor. Isso porque o garotinho verificou que era mais fácil controlar o seu gênio do que bater os pregos na cerca. Por fim chegou o dia em que ele não perdeu mais a paciência, não perdeu mais o controle sobre o seu mau gênio. Aí ele foi e contou ao pai, que lhe propôs que retirasse um prego da cerca para cada dia que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. O tempo passou e chegou o dia em que não havia mais pregos para serem retirados da cerca. Então o menino chegou para o seu pai e comunicou: não tem mais prego na cerca. Nesse momento, seu pai tomou pela mão e lhe disse: você fez bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca.
a cerca nunca mais será a mesma, pois ela está cheia de furos. Os furos dos pregos que você arrancou. Então essa história desse garotinho nos leva a raciocinar, a pensar que quando nós dizemos alguma coisa ruim às pessoas, quando nós fazemos algum mal às pessoas que as ofendem, nossa ação deixa uma cicatriz como os buracos dos pregos lá na cerca. Você pode chegar para a pessoa e pedir 1000 desculpas, pedir perdão e dizer que sente muito. Porém, meu irmão, a ferida, ela não vai se apagar como por encanto. Ela vai continuar ali, naquela pessoa. Ela pode até falar que te perdoa, mas infelizmente, em dados momentos da vida dessa pessoa, ela vai lembrar daquilo que você fez para ela. É verdade que ela não vai sofrer como sofreu na época que você fez, mas não vai se apagar. Não, ela não vai se apagar. Essa ilustração, meu irmão, ela serve para nos mostrar que, embora a dívida tenha sido paga por Cristo Jesus e nós tenhamos sido justificados perante Deus, ainda existe um desconforto, pois a dívida não foi paga por quem deveria pagar. Nós precisávamos pagar essa dívida. Ela foi paga por um terceiro, que não tinha nada a ver com a dívida. E é aqui que entra a segunda parte do propósito de Deus para o homem. É necessário a reconciliação para que Deus possa operar em nós a salvação. Por que reconciliação? A reconciliação é necessária para que tenhamos paz com Deus. Lembra do nosso exemplo? A pessoa que você ajudou, adotando-a como filho, se voltou contra você. Fez uma dívida que você não podia pagar. A dívida foi paga, mas ficou a inimizade. Essa inimizade persiste, ela é permanente. Existe a dor da difamação, a atitude de inimizade. Isso existe. Nós fomos justificados por Cristo. Sim, fomos justificados pela sua morte. Ele pagou os nossos pecados. Ele fez a parte que cabia a Deus. Agora, irmãos, é necessário fazermos a nossa parte. Deus, através de Cristo Jesus, fez a parte dele, justificando. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa nos reconciliar, perdoar e obtermos aquilo que também é o desejo de Deus, a nossa salvação. Lá no livro de João,
capítulo 15, versículo 1, nós temos duas árvores. A videira verdadeira e a videira brava. Nós somos os ramos desses dois tipos de videira. Se você deixar a seiva entrar em você, os elementos velhos vão saindo. Sim. E os elementos novos vão mudando você. E você será definitivamente incorporado à nova videira. A videira verdadeira. Até que nos tornamos um só em Deus. No mundo espiritual, irmãos, existem duas esferas, tais como essas videiras. Uma é a esfera de Adão, a esfera adâmica, onde a morte reina, e para quem está nessa esfera, apenas uma coisa resta: julgamento, condenação e morte. Essa é a esfera de Adão. Se você está em Adão, você será julgado, você vai ser condenado e você vai ter morte espiritual. Porque da morte física ninguém escapa. A segunda esfera é a de Cristo Jesus, onde Cristo reina. E quem está nessa esfera terá graça, terá justificação e vida. São três coisas totalmente opostas. Tudo está feito, irmãos. Aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. São palavras de Cristo Jesus. Mesmo que hoje você esteja na esfera de Adão, nada está perdido. Porque nada impede que você seja transferido para a esfera de Cristo. E a palavra é clara. Para ser transferido, isso vai ser feito de glória em glória. Com Cristo fomos mortos para o pecado. E com ele fomos sepultados pelo batismo. E também fomos ressuscitados. Deus se agradou da obra feita por Cristo aqui na terra. Se Deus não tivesse se agradado, também não teria ressuscitado ele. Mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Porém, a sua glória ressuscitou. A glória de Deus. E Cristo com ele. E com ele, Cristo Jesus, nós somos ressuscitados também. Se com Cristo fomos ressuscitados através da sua ressurreição, então nós temos paz com Deus. E essa paz havendo, só há porque Ele fez isso por nós. Pelo seu sangue derramado na cruz.
Somente através de Cristo, somente por meio dele, nós fomos reconciliados com ele, com Cristo e com Deus e com todas as coisas. Tanto as que estão nessa terra, como as que estão no céu. A vós também que no outro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, nos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Palavras descritas por Paulo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Por que Cristo é nossa paz? O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei do mandamento, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliaram ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Palavras também descritas por Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13. Portanto, irmãos, nós fomos salvos para servir a Deus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela vida. Então eu pergunto, por que não desfrutamos da vida que nos é dada através de Cristo Jesus? Medite na palavra. Lembre-se, Deus quer a sua salvação. Amém.